Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui junto de novo para mais uma aula de ensino religioso. Então, a gente vai continuar na aula de hoje falando sobre ancestralidade e tradição oral, que é aquele assunto que nós começamos na aula passada, lembra? Que nós vimos a história e que nós estávamos falando sobre isso? Então, para a gente começar a aula, eu trouxe uma foto de um desenho. Esse desenho, quem fez foi a minha filha. Eu lembro que eu prometi para vocês que eu ia trazer o desenho da minha casa, mas eu não tive tempo de pintar a minha casa para trazer. E a minha filha fez esse desenho, então, de uma pessoa contando histórias para as crianças. Lembra que nós estávamos falando sobre a importância de contar as histórias e de ouvir as histórias? Então, a gente vai continuar falando sobre isso. E por isso que ela fez esse desenho para ilustrar. Vocês devem ter percebido que ela desenha bem mais bonito do que eu, não é? Então, esse é o desenho que ela fez para a nossa aula de hoje. Uma pessoa, então, passando seus ensinamentos para várias crianças. Provavelmente você conhece alguém que conta histórias para as crianças, não é? Então, você pode ver nessa pessoa aquela que você conhece. Combinado? Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? A gente ouviu na aula passada a história do Lolo Barnabé, que era aquele rapaz muito inteligente, aquela família que eles eram muito felizes, mas nem tanto. E que eles ficavam tristes porque não tinham mais tempo para contar as histórias e para conversar. E a gente viu que no final eles lembraram que era importante reunir a família em volta da fogueira, contar as histórias, cantar juntos e agradecer pelas coisas boas que aconteciam. Depois que a gente viu a história do Lolo Barnabé, a gente fez algumas anotações. Então pega aí o seu caderno para a gente ver o que você anotou. Vamos lembrar da nossa tarefa? Então a nossa tarefa era para você escrever o que você trocaria por um ensinamento de alguém da sua família. Você lembra o que você escreveu? Eu recebi algumas respostas bem legais por e-mail ou pelas redes sociais. Algumas bem bonitas, bem emocionantes até. E eu fiquei muito feliz de ver como vocês estão valorizando os ensinamentos da sua família. Como vocês estão valorizando o que os mais velhos trazem. Então, por isso, a gente pensa com muito carinho sempre nas pessoas mais velhas, por tudo que eles já viveram e tudo que eles podem nos ensinar. Por conta disso, a professora Valéria da Cefar, aquela que vocês têm as aulas de direitos humanos, ela preparou alguns videozinhos com a mãe dela, trazendo alguns ensinamentos para a gente. Vamos assistir esses vídeos, então? Que tal aprendermos com os nossos idosos as propriedades das ervas medicinais tão usadas pelos nossos ancestrais? Fica aí a dica, não importa o tamanho do seu quintal, vamos aproveitá-lo para o bom uso e também para termos a atenção dos nossos idosos nesses dias. Isso aqui é insulina em folha, somente para quem tem diabetes. O chá, salada, fazer um suco com essas folhas aqui é remédio, diabetes, para diabetes. Bom, isso aqui é babosa, todo mundo conhece, para queimadura, para machucadura, é um santo remédio. Só que essa minha babosa, dessa pequenininha, tem aquela maior que tem mais baba. Para cabelo, para o coração, é um santo remédio. Vocês viram só? Não deu nem um minuto de conversa e a gente já aprendeu um monte de coisa com a dona Angélica, que é a mãe da professora Valéria. Quantas coisas ela tem para ensinar para a gente sobre as ervas medicinais? Por isso que a gente já falava na aula passada, que é muito importante a gente ouvir os mais velhos e aprender o que eles têm para ensinar para a gente. Um minutinho de conversa e a dona Angélica já ensinou a gente a cuidar do cabelo e a cuidar da saúde. Já pensou quanto mais de coisa ela tem para ensinar? Dona Angélica deve ter um conhecimento imenso das coisas da vida. E eu tenho certeza que as pessoas que podem conviver com ela aprendem muito com ela todos os dias. E é por isso que nós podemos também aprender com as pessoas que estão pertinho da gente.
Agora, nesse momento, muitas crianças não estão conseguindo conversar com os seus avós, visitar os seus avós, mas tem aí as pessoas que moram com você, né? Algumas crianças têm a possibilidade de morar junto com o seu avô, com a sua avó e aprender com eles. Outras crianças moram com o pai ou com a mãe, com os tios, e com certeza essas pessoas também têm muita coisa para ensinar para vocês. Então, esse vídeo da Dona Angélica é só para lembrar o quanto é importante a gente ouvir os mais velhos e o que eles têm para dizer para nós. E para nós continuarmos, então, com a nossa atividade, com a nossa aula de ancestralidade e tradição oral, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a tradição oral em um povo específico. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o povo judaico. O judaísmo tem um livro sagrado, que é a Torá. Mas antes de ter esse livro sagrado, muitos ensinamentos eram passados pela tradição oral. E é por isso que eu preparei para vocês um vídeo contando uma história do povo judaico. Vamos assistir?
E aí, o que você achou dessa história? Essa história é a história do Senhor do Bom Nome. Ela mostra pra gente que ele não registrou como que os seus discípulos deveriam fazer então as suas orações, cantar e louvar na fogueira. E ele mostrou pra gente que a primeira geração de discípulos lembrava bem o que o Senhor do Bom Nome tinha ensinado. A segunda geração esqueceu da fogueira, mas lembrava onde era o local. A terceira geração já não sabia mais aonde era o local para as orações. E a quarta geração já esqueceu até da música, mas tinha uma pessoa que conhecia a história e contava a história para todo mundo. E com isso, aquele povo continuou então sentindo a presença e o amor de Deus. Olha só o poder dessa história. Então, para que isso serve? Essa história serve para mostrar para a gente qual é a função das histórias religiosas. As histórias religiosas têm algumas funções e hoje nós vamos conhecer algumas das funções das histórias religiosas. Para que então que as pessoas das diferentes religiões contam histórias? Vamos aprender? Então eu vou mostrar para vocês algumas dessas funções, combinado? A primeira função é preservar a memória. Então, como a gente viu lá na história do Senhor do Bom Nome, eles já tinham se esquecido de como fazer. Mas, quando eles ouviram a história, eles lembraram ou eles puderam continuar fazendo aquilo que o Senhor do Bom Nome fazia. Então, as histórias religiosas, elas servem para
preservar a memória daquele povo. Muitas coisas a gente não teria como saber se não fosse contado para a gente através das histórias. Então, primeira função das histórias religiosas, preservar a memória daquela comunidade. Uma outra função é repassar os ensinamentos. Contando a história, ele pôde então mostrar para as pessoas o que eles deveriam fazer para então sentir a presença de Deus. Então a história, ela repassa ensinamentos. E isso não é só com as histórias religiosas. Vamos pensar numa história que eu tenho certeza que você já ouviu? A história da Chapeuzinho Vermelho. Você lembra o que acontece na história da Chapeuzinho Vermelho? A mãe dela falou para ela não ir pelo caminho da floresta, mas ela foi. Ela desobedeceu a mãe. E o que aconteceu? Um monte de coisa ruim, né? Ela encontrou o lobo mau foi na casa da avó dela. Então, quando a gente conta essa história para as crianças, é para repassar o ensinamento de que elas devem sempre obedecer a sua mãe. Porque se elas não obedecerem, pode acontecer uma coisa bem ruim. As histórias religiosas também têm essa função de repassar os ensinamentos, mostrar para a gente o que acontece com quem faz o que é considerado errado. Uma outra função das histórias religiosas é a de transmitir as crenças. Mostrar para as pessoas aquilo em que eu acredito e também mostrar para as pessoas que elas também podem acreditar nisso, principalmente quando nós somos crianças. Quando a gente é criança, a gente ouve dos nossos pais as histórias que transmitem as crenças religiosas deles. Então, por exemplo, lá, um papai e uma mamãe que são católicos, eles vão contar para os seus filhos as histórias da Bíblia, para que os seus filhos também acreditem nessa mesma religião, para que eles desenvolvam essa mesma crença. Se os pais forem hinduístas, eles vão contar as histórias da religião deles, assim como os pais que frequentam a Umbanda ou o Candomblé vão contar as histórias dos orixás. Os pais que são judeus vão contar as histórias da Torá. Então, cada povo conta para os seus filhos as histórias em que eles acreditam, para que os seus filhos também acreditem nessas histórias.
Então, uma das funções das histórias religiosas é a de transmitir as crenças, de ensinar para os outros aquilo em que eu acredito, para que eles acreditem também. Uma outra função é manter viva a cultura. As histórias, elas servem também para construir e manter viva a cultura de um povo. Elas podem falar do jeito de vestir, elas podem falar do jeito de comer, do que comer, o que não comer. Elas podem falar até sobre o tamanho do cabelo, sobre usar ou não maquiagem, sobre usar ou não adereços. As histórias, elas mantêm viva a cultura de um povo, para que as novas gerações possam continuar fazendo o que os seus antepassados, o que os seus ancestrais faziam. E aí elas trazem muitas coisas, muito conhecimento. Por isso elas são sempre repetidas, para que a gente possa aprender e repetir também. Uma outra função das histórias é dar continuidade à tradição. Pai, a mãe, o avô, a avó que tem uma religião, eles contam histórias para as novas gerações, para que elas também sigam essa religião e contem para outra geração e assim por diante. Dessa forma, se dá continuidade à tradição. Isso não só com relação a manter uma religião para toda a família, mas também como nós falamos da cultura, do modo de vestir, do modo de comer. Então, as histórias, elas nos ajudam a manter viva essa tradição e essa cultura e continuar nas gerações seguintes, para que as crianças que nasçam naquela comunidade continuem fazendo como seus ancestrais faziam. Muita coisa, né? A gente pensar que uma história pode passar tudo isso de ensinamento. Então, agora eu vou pedir para você pegar lá o seu caderno, o seu lápis, para a gente conversar um pouquinho aí e fazer algumas anotações, combinado? Pega lá o seu material para a gente dar, então, continuidade à nossa aula de hoje. A gente vai pensar o que você faz aí na sua casa, no seu dia a dia e que você aprendeu com algum dos seus ancestrais, com alguém que nasceu antes de você. Eu vou te dar 2 minutinhos para pensar e aí a gente volta para continuar a nossa tarefa, combinado?
Então, você conseguiu pensar em alguma coisa que você faz e que você aprendeu com os seus ancestrais? Nas famílias, na nossa casa, é muito comum que a gente faça algumas coisas que nós aprendemos com os nossos ancestrais. Muitas vezes isso acontece quando tem reuniões de família, a gente faz uma comida que a gente aprendeu com algum dos nossos ancestrais. Quando a gente tem alguma comemoração, a gente tem aquela receita especial que era da avó, que era da tia, alguma coisa assim. Algumas pessoas têm algum esporte que é tradição na família, que aprendeu com seus ancestrais, aprendeu a torcer para um time de futebol, que já era o time que o bisavô torcia, que o avô torcia, o pai, e a gente continua torcendo. E aí, quando a gente torce para um time diferente, o pai fica bravo, né? Quando a gente casa com alguém que torce para um time diferente, está estragando a tradição da família. Isso acontece na família de todo mundo. Sempre vai ter alguma coisa que você aprendeu com alguém que nasceu antes de você. E isso se torna tradicional da sua família, se torna uma tradição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma comida. Na minha casa, a minha mãe tem uma receita de sorvete que ela só faz para ceia de Natal. E acredita que ela fica brava se a gente faz em outra época do ano? Porque é uma tradição de Natal comer aquele sorvete. Se a gente come em outra época do ano, ela diz que a gente está estragando a tradição. Porque para ela é especial fazer naquele dia para aquela comemoração. Isso é muito comum. E isso acontece também com relação à religião. Muitas vezes, quando a gente nasce, a gente já passa por um rito de iniciação, que é aquele momento em que nós nascemos e a nossa família vai então nos introduzir dentro de uma religião. A gente viu lá nas aulas do 4º ano, ou vocês devem ter visto nas aulas do 1º, 2º, 3º, vários ritos. O rito de iniciação é aquele quando a gente começa dentro de uma religião. E muitas vezes é quando nós nascemos. Então, com certeza vocês devem ter aprendido na escola, por exemplo, para os católicos, um rito de iniciação é o batizado. Porque a família já é de uma tradição católica e quer colocar essa criança que está nascendo também dentro dessa tradição. E ele vai fazer alguns ritos aí ao longo da sua infância. Os evangélicos fazem a consagração ou a apresentação dessa criança na igreja. Os indígenas têm um ritual para a escolha do nome. Dentro da Umbanda, a gente também tem um tipo de batismo dessa criança. Então, é uma forma da gente continuar a tradição dos nossos ancestrais. Faz parte, então, da nossa ancestralidade, também as crenças religiosas. Então, você conseguiu pensar em alguma coisa que você faz porque você aprendeu com alguém da sua família? Então, a sua tarefa agora, você vai copiar lá no seu caderno algo que seja tradicional na sua família. Você vai escrever um texto contando pra gente o que você faz que é tradicional da sua família, que você aprendeu durante esses anos que você já viveu. Você deve ter aí entre 9 e 10 anos de idade. Entre esses 9 e 10 anos de idade, o que você aprendeu que é tradicional na sua família e que você continua repetindo? Então, escreve lá no seu caderno. Eu vou te dar aí 4 minutinhos para você escrever isso no seu caderno e a gente volta para conversar mais um pouquinho.
Então, agora que você já conseguiu pensar em alguma coisa que é tradição na sua família, que você já aprendeu, você já escreveu isso no seu caderno, a gente vai encerrar nossa aula e dar um tempo para você desenhar, então, o que você aprendeu de tradicional. Se é uma receita, você desenha como que fica essa comida depois. Se é alguma coisa do futebol, você pode desenhar a camisa do seu time. E se é alguma coisa ligada à religião, é muito legal que você desenhe, então, algum símbolo dessa religião, alguma coisa que faça você pensar nela, que faça você lembrar dela. E lembre de, no decorrer dessa semana aí que a gente vai ficar sem se ver, lembre de sentar com as pessoas mais velhas que moram com você, pedir para eles te contarem histórias sobre a religião que vocês seguem, sobre a vida deles, coisas que aconteceram com eles e que podem trazer ensinamentos importantes para você. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as coisas que você vai aprender só de ouvir alguma história dos mais velhos durante essa semana. Então, além dessa tarefa que você anotou no seu caderno, eu vou deixar uma tarefa para você. Uma tarefa que você não vai precisar escrever. É pedir para alguém mais velho que mora aí na sua casa com você te contar uma história que passe algum ensinamento, alguma coisa que você vai usar pela sua vida toda. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal nessa semana. Então, a gente encerra a nossa aula aqui. A gente lembra sempre, lavem as mãos, bebam bastante água, fiquem bem e na semana que vem a gente volta para aprender mais sobre a diversidade religiosa. Quem sabe a gente traz aí um texto de outra religião, né? Então, até semana que vem, fiquem bem, nos vemos muito em breve.